e o nome do jeito que a gente passou, João, e a idade como 11 da maneira que a gente queria. Opa, fala devs, hoje a gente vai ver um pouco sobre Elixir e o Ecto, que é uma ferramenta que a gente usa para trabalhar com o banco de dados dentro do Elixir. Antes de começar, dê um like aí no vídeo, comenta nos comentários algum conteúdo que vocês querem que a gente traga aqui no canal. E já vamos lá para começar, para a gente não perder muito tempo. Eu vou criar uma pastinha aqui no meu desktop, vou criar um mix new test, que vai ser só o nomezinho de uma pasta, e vou dar um -- sup para criar aqui meu arquivo. Já criou, vou dar um cd test. Vou dar um code ponto para abrir aqui no VS Code. Ele aqui já aberto. Vou dar uma aumentada aqui na tela já. Vamos entrar aqui dentro da pastinha mix.exs. Dentro dessa pastinha, a gente vai adicionar essas dependências que a gente quer para a gente trabalhar com o nosso Ecto. E eu vou colocar essas duas dependênciazinhas aqui, que vai ser a do Postgres e a do Ecto SQL aqui. E eu vou rodar agora um comando para ele baixar essas dependências que a gente colocou ali dentro do nosso arquivo. Então o que a gente vai fazer? A gente dá um mix dips.get. Assim a gente vai estar atualizando as nossas dependências. Esperar aqui ele instalar. Pronto, ele já baixou as dependências e a gente vai agora rodar um comando para a gente criar um repositório para a gente fazer as nossas ações no banco de dados. Então, a gente vai dar um ecto.gen.repo -r e a gente vai criar, por exemplo, friends.repo. Vamos esperar aqui ele criar, e basicamente esse ectogen.repo é uma função que vai estar criando um repositório pra gente. Obviamente usando programação funcional, por isso que ele tem esse padrãozinho aqui. Esperar que ele criar pra gente. Enquanto isso, a gente vai vir dentro da nossa pastinha aqui. A gente vai vir aqui no nosso... achar aqui a pastinha, a gente tem que connection. Vou esperar ele compilar antes. Compilar tudo aqui antes de ele terminar aqui. Agora a gente já tem aqui o nosso projeto, a gente tem a nossa pastinha de configuração. E a gente rodou, ele já criou aqui uma pastinha friends e repo.ex. Só para dar uma correção, eu acabei mudando a linha de comando que eu rodei, acabei rodando a linha errada. Eu tinha que rodar com esses valores com caixa alta, então eu só troquei aqui para esse friends.repo, mas agora já vai estar funcionando certinho. Agora, nas nossas configurações, aqui basicamente vai ser nossas configurações de banco de dados. Aqui eu vou colocar Postgres, hostname é localhost, minha senha, se eu não me engano, vai estar Postgres. Vamos testar aqui, deixa eu rodar o meu banco de dados, só pra gente já dar uma olhada aqui e criar o banco aqui que ele pede, que no caso eu vou criar o test underline repo, que vai ser esse banco que eu vou criar, pra gente conseguir fazer nossas ações dentro do banco de dados. Pegando agora o meu banco de dados aqui, vamos conectar, só deixa eu ver se ele tá com alguma senha. Se eu não me engano a senha aqui tá Postgres. Vou conectar, create database, passando o test repo, só para criar o banco de dados certinho pra gente conseguir fazer as operações. Pronto, já temos aqui banco de dados. Provavelmente vai estar... Opa, coloquei errado aqui. Postgres. Agora a nossa configuração já tá mais certa. E agora a gente pode dar uma olhada no arquivinho que ele criou pra gente. O que esse arquivo significa? Ele tá utilizando esse ecto.repo, que é o repositório do Ecto, e tá criando o repositório do nosso repositório de friends aqui que a gente criou. Agora a gente tem que configurar para que o Ecto e os repositórios sejam carregados assim que a nossa aplicação seja carregada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir em lib e vai vir em friends e vamos criar uma pastinha aqui chamada application.x. E dentro dessa application a gente vai dar um diff start, passando o underline type, que é eu botei esse underline na frente porque são alguns argumentos que a gente não vai utilizar. Vai botar aqui para ele fazer, passando children, que é igual, vai ser um vetor, friends.repo, que vai ser nossa funçãozinha aqui. E deu um erro, vamos ver o que tá dando de errado. E além disso, a gente tem que vir na nossa configuração e adicionar na nossa config os repositórios do Ecto, que vai ser config. E a gente vai passar o nome do nosso repositório, que no nosso caso aqui vai ser friends. E nós vamos passar Ecto repos. E vai ser o vetor dos nossos repositórios que a gente vai ter de friends. Que no nosso caso vai ser friends.repo, que é o arquivo que a gente criou. Vamos ver aqui se ele já vai parar de dar erro. Ainda não deu, vamos ver o que deu de errado. Opa, na realidade eu acabei criando o arquivo application, mas a gente nem tem necessidade de criar essa application. Dentro desse teste, que é o nome do nosso projeto, ele já tem uma pastinha application. Então, a única coisa que a gente fazer é entrar dentro desse children aqui e vamos colocar o módulo que a gente acabou de criar, que no caso é friends.repo, para adicionar o nosso repositório assim que a gente iniciar o nosso projeto. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que rodar isso aqui para ver se o nosso banco de dados de fato está funcionando. Então, a gente vai rodar o comando ecto.create. Ele criar tudo o que a gente fez na nossa aplicação. Ele acabou dando erro. Could not find Ecto repos in any their apps. Vamos ver nas configurações. Ao invés de 2 pontos friends, é 2 pontos teste. Acabei errando o nome do nosso projeto. Botei o friends ali. Vamos ver se agora vai funcionar. Esperar que ele rodar. Tá compilando. Gerando arquivo de teste de automático. Aqui. A database já foi criada e tá tudo certo aqui. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente pode agora começar a criar nossas tabelas do banco de dados. E como que a gente vai criar isso? A gente vai criar tudo isso em formato de migrations, que é uma parte
parte de versionamento do nosso banco de dados. A gente vai estar criando algumas versões utilizando migration. A primeira migration que a gente vai criar é o de criação de pessoa. Então, como que a gente vai criar? A gente usa o comando mix ecto.gen.migration e vamos passar o nome da nossa migration, que no caso vai ser create people. E vamos rodar o comando aqui. Esperar que ele rodar. Pronto, já criou aqui a migration. Criou aqui em priv repo migrations. Ele gera um hash aqui de número pra gente nunca ter migrations iguais. E o create people.exs, que foi o arquivo que a gente criou. Agora a gente vai ter que, de fato, colocar os campos na nossa tabela e como que a gente quer moldar esse create people, essa tabela de pessoas no nosso banco de dados. Então, como que a gente vai criar? Usando o ecto, a gente vai vir aqui dentro e usar um create table para criar, de fato, a nossa tabela e aqui dentro a gente vai passar o nome da nossa tabela, que no caso vai ser people. A gente vai pedir para ele botar um do aqui, a gente vai dar um add e vai ser onde a gente vai adicionar o nosso campo dentro da nossa tabela. Vamos colocar aqui 2 pontos name, vai ser o nosso campo. Vamos colocar nesse segundo parâmetro o tipo que a gente vai estar querendo atribuir, que no nosso caso vai ser uma string, e que se ele pode ser nulo ou não. No nosso caso, false, que não, o nome não pode ser falso. É obrigatório campo name. A idade, vai usar age, que vai ser um integer, vai ser um inteiro, e o default dele vai ser 0. Inicialmente vai estar iniciado como 0 a idade de uma pessoa. E agora a gente tem que rodar essas migrations para ver se isso aqui de fato vai ser criado dentro do nosso banco de dados. Então, a gente vai vir aqui no nosso terminal, vamos rodar mix ecto.migrate, assim ele vai executar as nossas migrations, para a gente poder ver as diferenças que ele já fez no nosso banco de dados. Pronto, já rodou nossas migrations, agora vindo do nosso banco aqui, teste repo, recarregando aqui. A gente pode ver que dentro de public, a gente tem a tabelinha people, que tem o nosso ID, que ele já criou automaticamente, o name e o age, que está como integer. Agora nós temos que criar o modelo do nosso people que está dentro do nosso banco de dados, dando uma explicada melhor. Essa migration vai estar criando de fato o nosso banco de dados, mas nós não temos nada dentro da nossa aplicação e vai estar referenciando dentro da aplicação qual é o formato da nossa tabela people. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai dentro da nossa pasta de friends, vamos criar person.ex. Vamos dar aqui um def module friends.person. Vamos dar um do. E só algo que eu não tinha falado, que eu estou utilizando a extensão para ficar colorido aqui o Elixir. O VS Code tem uma extensão que eu estou utilizando aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o Elixir LS. Essa extensão é muito interessante, que ela dá um autocomplete no Elixir, é bem boa de utilizar, até a parte de debug, se eu não me engano, mas é bem interessante. Vamos continuar aqui para a gente não perder muito tempo. Agora, dentro desse módulo, a gente vai precisar de um módulo chamado ecto.schema, porque a gente vai estar criando um schema dentro da nossa aplicação, que no caso vai ser de pessoa. Vamos criar o schema, que vai ser people do. E agora a gente passa o formato dos campos que a gente tem na nossa tabela people, que no caso é field, que vai ser o name, que é uma string também, o outro field, que é a idade, que é um integer, e tem o default como 0. Aí ele acabou completando, mas acho que não vai fazer diferença aqui no caso. Agora vamos tentar criar pessoa dentro do nosso EX. Vamos rodar no nosso EX-smix e vamos tentar criar uma pessoa só com isso aqui que a gente acabou criando. A gente vai pegar o objeto de friends.person, vamos criar aqui um objeto vazio, vamos ver o que ele retorna pra gente. Ele retorna pra gente um objeto vazio. A gente está pegando o formato do nosso objeto, que no caso é um id nulo, idade 0 e o nome também como nulo. E basicamente esse friends.person eu vou estar retornando esse esquema que a gente acabou aqui de criar. E dentro desse esquema a gente pode criar uma pessoa, por exemplo, person igual friends.person, e a gente pode passar name João e age como 11. Executando, ele já retorna aqui pra gente o ID como nulo, porque a gente não passou nenhum ID, e o nome do jeito que a gente passou, João, e a idade como 11 da maneira que a gente queria. E assim podendo receber atributos desse valor que a gente atribuiu. Por exemplo, person.name, ele retorna João. Person.age, ele vai retornar a idade certinha que a gente recebeu. Esse projeto vai estar todo no GitHub, para quem quiser dar uma olhada. Inclusive, esse projeto, a gente vai estar continuando nas nossas próximas aulas, que a gente vai falar um pouco sobre Change-Set, associações, consultas no nosso banco usando esse repositório. Então fica de olho aí no canal que a gente vai ter alguns vídeos em sequência sobre toda essa parte de usar Ecto dentro do Elixir. Pra gente dar uma dividida nos conteúdos para não ficar tanto conteúdo numa aula só. Então é isso que eu tinha mostrado pra vocês. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal. E é isso. Valeu, devs. Falou!